A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de Nossa Senhora das Lágrimas por todas as nossas intenções, em especial por todos os sacerdotes e pelo Brasil. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. É como a flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E é sobre ele que abres os olhos e o chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número dos seus meses, e fixado um limite que ele não ultrapassará, afasta dele os teus olhos e deixa-o, até que acabe o seu dia como operário. Para a árvore, a esperança cortada pode reverdecer e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água, reverdece e distenderá ramos como uma planta nova. Mas, quando o homem morre, fica inerte, o mortal expira, e o que é feito dele? As águas podem faltar nos lagos, o rio pode secar e sumir. Assim, o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração do céu, ele não despertará, jamais sairá de seu sono. Quem me dera que me escondesse na região dos mortos, ao abrigo, até que sua cólera tivesse passado, e me fixasses um limite em que te lembrasses de mim. O homem, uma vez morto, porventura, tornará a viver? Todo o tempo do meu combate eu esperaria, até que me vies sem substituir. Tu me chamarias e eu te responderia. Estenderia a tua destra para a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e observas todos os meus pecados. Tu selastes como uma bolsa os meus crimes. Puseste um sinal sobre as minhas iniquidades. Mas a montanha desmorona e cai, e o rochedo muda de lugar. As águas escavam as pedras, o aluvião leva a terra móvel. Assim aniquilas a esperança do homem. Tu o pões por terra, e ele se vai, embora para sempre. Tu o desfiguras e o expulsas. Estejam os seus filhos honrados, e ele não o sabe. Sejam a eles humilhados, mas ele não faz caso. É somente por ele que sua carne sofre, e sua alma só se lamenta por ele. Capítulo 15. Segunda sessão de discursos. Elifaz de Temã tomou a palavra nestes termos. Porventura responde um sábio, como se falasse ao vento e enche de ar o seu ventre? Defende-se ele com argumentos fúteis e com palavras que não servem para nada? Acabarás destruindo a piedade, reduzes a nada o respeito devido a Deus. É a tua iniquidade que inspira teus discursos e adotas a linguagem dos impostores.
É a tua boca que te condena e não eu. São os teus lábios que dão testemunho contra ti mesmo. Acaso és o primeiro homem que nasceu e foste tu gerado antes das colinas? Assististe, porventura, ao conselho de Deus e monopolizaste a sabedoria? Que sabes tu que nós ignoremos? Que aprendestes que não nos seja familiar? Há entre nós também anciãos e encarnecidos, muito mais avançados em dias do que teu pai. Fazes pouco caso das consolações divinas e das doces palavras que te são dirigidas? Porque te deixas levar pelo impulso de teu coração, e o que significam esses maus olhares? É contra Deus que ousas encolerizar-te, e que tua boca profere tais discursos? Que é o homem, para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Nem mesmo em seus santos Deus confia. Nem os céus são puros a seus olhos. Quanto menos um ser abominável e corrompido, um homem que bebe a iniquidade como água. Ouve-me, vou instruir-te. Eu te contarei o que vi. Aquilo que os sábios ensinam, aquilo que os seus pais não lhes ocultaram. A eles somente foi dada a terra, e no meio dos quais não tinha penetrado estrangeiro algum. Em todos os dias de sua vida, o mal é atormentado. Os anos do opressor são em número restrito. Ruídos terrificantes ressoam-lhe aos ouvidos. No seio da paz lhe sobrevém o destruidor. Ele não espera escapar das trevas. Está destinado à espada. Anda vagando à procura de pão, mas onde? Ele sabe que o dia das trevas está ao seu lado. A tribulação e a angústia vêm sobre ele como o rei que vai para o combate. Pois estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Investiu contra ele com a cabeça levantada por trás da grossura de seus escudos. Cobriu de gordura o seu rosto e deixou a gordura juntar-se sobre seus rins. Habitou em cidades desoladas, em casas que foram abandonadas, destinadas a se tornarem em ruínas. Mas não se enriquecerá, nem com os seus bens resistirão. Não mais estenderá sua sombra sobre a terra, não escapará das trevas. O fogo queimará seus ramos e sua flor será levada pelo vento. E não se fie na mentira, ficará prisioneiro dela, pois a mentira será a sua recompensa. Suas ramagens secarão antes da hora, seus ramos não tornarão a ficar verdes. Como a vinha sacudirá seus frutos verdes, e como a oliveira deixará cair a flor, pois a raça dos ímpios é estéril, e um fogo devorará as tendas dos corruptos. Quem concebe o mal gera a infelicidade. É o engano que amadurece em seu seio. Capítulo 16. Resposta de Jó. Jó respondeu então nestes termos: Já ouvi muitas vezes discursos semelhantes. Sois todos uns consoladores importunos. Quando terão fim essas palavras atiradas ao vento? O que é que te move para responder assim? Eu também poderia falar como vós, se estivesseis no meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça contra vós. E vós encorajaria verbalmente e moveria os meus lábios sem nenhuma avareza.
Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Mas Deus me extenuou, estou aniquilado. Toda a sua tropa me pegou, minha magreza tornou-se testemunho contra mim, ela depõe contra mim. Sua cólera me fere e me persegue. Ele range os dentes contra mim. Meus inimigos aguçam os olhos sobre mim, abrem a boca para me devorar, batem-me na face para me ultrajar, rebelando-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos, joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz, e ele de repente me esmagou. Segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços. Tomou-me como seu alvo. Suas setas voam em volta de mim. Ele rasga os meus rins sem piedade, espalhando o meu fel por terra. Abre em mim brecha sobre brecha. Ataca-me como um guerreiro. Cose um saco sobre minha pele e rolei minha fronte no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e a sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Entretanto, não há violência em minhas mãos, e minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus, e meus olhos choram diante dele. Que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, pois meus anos contados se esgotam e eu entro numa vereda por onde não passarei de novo. Capítulo 17. Meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, só me resta o sepulcro. Estou de fato cercado de zombadores e meus olhos velam por causa de seus ultrajes. Se tu mesmo a minha calção junto a ti, pois quem ousará bater em minha mão? Pois fechaste o seu coração à inteligência, por isso não os deixará triunfar. Há quem convide seus amigos à partilha, enquanto desfalecem os olhos de seus filhos. Ele me reduziu à zombaria do povo, como aquele em cujo rosto se cospe. Meus olhos se escurecem de tristeza, e todo meu corpo não é mais que uma sombra. As pessoas retas estão espantadas, e o inocente se irrita contra o ímpio. O justo, entretanto, persiste no seu caminho, e o homem de mãos puras redobra de coragem. Mas vós todos voltai e vinde, pois não acharei entre vós nenhum sábio. Meus dias se esgotam, meus projetos estão aniquilados. Frustraram-se os projetos do meu coração. Fazem da noite dia. A luz da manhã é para mim como trevas. Deverei esperar? A região dos mortos é a minha morada. Preparo meu leito no local tenebroso. Disse ao sepulcro: Tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, minha esperança e a minha felicidade? Quem a entreteve? Descerão elas comigo à região dos mortos? Afundaremos juntos no pó? Salmo 141. Hora da provação. Hino de Davi, quando estava na caverna. Oração. Minha voz lança um grande brado ao Senhor, em alta voz imploro ao Senhor. Ponho diante dele a minha inquietação
Eu lhe exponho toda a minha angústia. Na hora em que meu espírito desfalece, vós conheceis o meu caminho. Na senda em que ando, ocultaram-me um laço. Olho para a direita e vejo. Não há ninguém que cuide de mim. Não existe para mim um refúgio, ninguém que se interesse pela minha vida. Eu vos chamo Senhor, vós sois meu refúgio, meu quinhão na terra dos vivos. Atendei ao meu clamor, porque estou numa extrema miséria. Livrai-me daqueles que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Tirai-me dessa prisão, para que possa agradecer ao vosso nome. Os justos virão rodear-me, quando me tiverdes feito este benefício. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, a jaculatória indulgenciada, para que vocês possam colocar nos comentários. E a jaculatória de hoje será: tornai-me digno de vos louvar, Virgem Santa, dai-me forças contra vossos inimigos. Repetindo, tornai-me digno de vos louvar, Virgem Santa, dai-me forças contra vossos inimigos. Última vez, tornai-me digno de vos louvar, Virgem Santa, dai-me forças contra vossos inimigos. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.